Saudações filosóficas, vamos hoje concluir esta sequência de vídeos dedicados a Descartes. Já vimos que, segundo este filósofo, o fundamento do conhecimento encontra-se no cogito e noutras ideias claras e distintas da razão, mas só Deus é que pode garantir a verdade das ideias claras e distintas, daí a importância de Deus no sistema de Descartes. Seja como for, segundo este filósofo, nós podemos ter ideias claras e distintas de três substâncias. A substância pensante, o res cogitans, cujo atributo fundamental é o pensamento. A substância extensa, o res extensa, cujo atributo fundamental é a extensão, que se identifica, no fundo, com o espaço. E a substância divina, ou res divina, que possui vários atributos, todos eles identificados com a perfeição infinita. Portanto, os atributos em Deus encontram-se conjugados, encontram-se unificados pela perfeição divina. Bom, mas o que nos interessa agora falar é justamente do dualismo alma-corpo. Enfim, os seres humanos, além de corpos, de possuírem corpos, são almas, são mentes. Em última instância, aquilo que nos identifica é a mente, é a alma. Portanto, nós temos um corpo e somos uma alma, segundo Descartes. E, portanto, o que importa esclarecer é como é que se faz a interação alma-corpo. Esta dualidade é o chamado dualismo cartesiano, que é um dualismo substancial. Portanto, no ser humano existem duas substâncias, a substância extensa e a substância pensante, o corpo e a alma. Portanto, a substância pensante é desprovida de extensão, a substância extensa é desprovida de pensamento e, claro, nós ficamos logo com este problema. Como é que estas substâncias, sendo absolutamente distintas uma da outra, podem interagir? O corpo é uma máquina de caráter material, está sujeito às leis físicas. A alma, enfim, é de caráter mental, espiritual. A alma pensa, sente, percepciona, não está sujeita às leis da natureza e, portanto, parece que estamos aqui perante duas entidades, enfim, que dificilmente podem comunicar uma com a outra. E, no entanto, na prática, comunicam, ou parece que comunicam. Portanto, Descartes vai ter de resolver este problema. Seja como for, o que é que leva Descartes a pensar que o corpo e a alma são substâncias distintas? Desde logo, a dúvida. Nós podemos duvidar de que temos um corpo, mas não podemos duvidar de que somos uma alma, porque, de facto, enfim, não podemos duvidar de que existimos, e existimos enquanto pensamento, enquanto seres que duvidam, que pensam, daí o famoso penso, logo existo. Por isso, parece que a alma e o corpo serão coisas distintas. Claro que o argumento não é muito forte, mas em todo o caso apoia esta divisão entre alma e corpo. Por outro lado, Descartes também admite que a alma é indivisível, enquanto que o corpo é divisível. A alma é de natureza espiritual, portanto não possui partes, enquanto que o corpo é de natureza material e possui partes, pode ser dividido. É óbvio que este argumento não é lá grande coisa, porque pressupõe aquilo que se quer provar. Nós queremos provar que, de facto, a alma e o corpo são distintos e não podemos partir, desde logo, de uma distinção, dizendo que um é divisível e a outra, a alma, é indivisível. Portanto, estamos aqui perante um argumento circular, uma petição de princípio.
Depois, Descartes também considera que, enfim, a alma é consciente, enquanto que o corpo não possui consciência. Portanto, ele considera que o pensamento se reduz a toda a atividade consciente, o corpo não pensa, enquanto que a alma pensa. A alma é a entidade que reflete, que sente e, portanto, a entidade que percepciona, identifica-se com a própria consciência, enquanto que o corpo, nesse aspecto, não possui qualquer tipo de consciência. É uma máquina. E, portanto, este será também um argumento que apoia essa distinção entre alma e corpo. Ora, claro que esta distinção entre alma e corpo, como entidades absolutamente heterogéneas, entidades que não têm nada em comum, ou parece que não têm nada em comum, levanta então o problema da interação. Como é que eles interagem? Uma das críticas mais acérrimas a esta perspectiva foi apresentada por um filósofo chamado Gilbert Ryle, que diz que, enfim, a alma seria como um fantasma na máquina. Um fantasma não consegue mover a máquina. E, portanto, a alma seria algo idêntico a um fantasma quando está instalada no corpo. Como é que a alma pode mover o corpo? Em rigor, sendo uma substância completamente distinta da substância extensa, não o poderá mover. Portanto, o problema é saber como é que uma substância mental interage com uma substância física. Como é que estas duas substâncias podem interagir em termos causais. Descartes estava ciente deste problema e, enfim, avançou uma solução para resolver o problema da interação da alma com o corpo. E ele achava que é na glândula pineal, que é o principal lugar da alma, em seu entender, que se dá essa interação. Portanto, seria através da glândula pineal que os chamados espíritos animais, ou espíritos vitais, fariam a transmissão das impressões sensoriais do corpo para a alma e a transmissão das mensagens e das ordens da alma para o corpo. Portanto, esses espíritos animais são entidades um pouco estranhas, mas, no entender de Descartes, seriam eles os responsáveis pela transmissão das mensagens entre alma e corpo e, portanto, em última instância, os responsáveis por essa interação. Vamos agora ler uma passagem de um livro de Descartes intitulado Tratado das Paixões da Alma. Neste volume encontra-se esse tratado antecedido do discurso do método. Um texto em que Descartes fala justamente dessa interação, desse mecanismo, enfim, que envolve os espíritos animais ou espíritos vitais e a glândula pineal. Então ele escreve o seguinte: acrescentemos aqui que a pequena glândula, que é o principal centro da alma, a tal glândula pineal, está de tal maneira suspensa entre as cavidades que contêm esses espíritos, os espíritos animais, que pode ser movida por eles de tantas maneiras diferentes quantas as diferenças sensíveis nos objetos. Portanto, os espíritos animais movem a glândula pineal, mas que pode também ser diversamente movida pela alma. A alma também move a glândula pineal, a qual é de tal natureza que recebe em si tantas impressões diferentes, isto é, tantas percepções diversas, quanto os diferentes movimentos se produzem nessa glândula. Como também, reciprocamente, a máquina do corpo é de tal modo composta que só porque essa glândula é diversamente movida pela alma ou por qualquer outra causa, isso basta para impelir os espíritos que a cercam para os poros do cérebro, por onde passam pelos nervos aos músculos, provocando assim o movimento dos membros. Portanto, esta descrição é assim um pouquinho complexa, mas através dela Descartes acha que consegue explicar, enfim, essa interação da alma com o corpo e, enfim, esse facto de a alma conseguir mover o corpo, imprimir movimento aos membros corporais. Enfim, é uma explicação possível
muito longe de ser satisfatória. Afinal, a glândula pineal não deixa de ser um objeto material e, portanto, é difícil perceber como é que ela pode, enfim, interagir com a alma. Os espíritos animais ou vitais também são de caráter material e, portanto, como é que, sendo eles de caráter material, podem interagir com a alma que é de caráter espiritual? O problema continuaria a colocar-se se esses espíritos fossem de natureza espiritual ou mental, porque nessa altura iríamos perguntar como é que, sendo de tal natureza, eles interagem com o corpo, que é de índole material. Poderíamos ter uma terceira alternativa, que seria dizer que os espíritos animais ou vitais são uma terceira substância. Só que, nessa altura, seria pior a emenda que o soneto. Porque, sendo uma terceira substância, não seria nem material, nem espiritual, enfim. E isto levar-nos-ia num processo até ao infinito. Portanto, o problema da interação da alma com o corpo é um problema difícil que Descartes não conseguiu resolver. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.